Olá galera, me chamo Helison Gabriel, sou aluno da Universidade Federal de Campina Grande, curso de Engenharia Química, primeiro período. Vim falar aqui um pouquinho sobre colisão inelástica perfeita, conteúdo que faz referência à disciplina de Física 1. Tivemos como objetivo trazer uma questão comentada até aqui e o tema escolhido foi a parte de colisão inelástica. Entretanto, antes de ir diretamente para o exercício, comentar e resolvê-lo, achei interessante falar minimamente aqui o que seria essa colisão inelástica. Bem, um exemplo autoexplicativo, como toda colisão, é intuitivo. A colisão inelástica seria um tipo de colisão, por exemplo, onde duas partículas se colidem e passam a ter velocidade final igual. A velocidade final dessas partículas passam a ser iguais. E aí, porque popularmente falando, elas se grudam, né? Elas não, diferente da colisão elástica. E aí, como qualquer tipo de colisão, né? No caso da colisão elástica, envolve-se a quantidade de movimento, né? Esse conceito de quantidade de movimento que está de forma não vetorial relacionada com a massa de uma partícula x e a velocidade de uma partícula x, ou de um sistema, né? E daí essa quantidade de movimento inicial tem que ser igual à quantidade de movimento final, né? A quantidade de movimento antes da colisão, que foi chamada aqui, nomeado aqui, ela tem que ser igual a essa quantidade de movimento depois da colisão, né? Chamei aqui de QA igual a QD. E assim como na colisão elástica, a colisão inelástica traz pra gente aqui essa relação com a energia cinética, né? A energia cinética antes é diferente da energia cinética depois. E aí tem um comportamento inverso da colisão elástica, né? A energia aqui, no caso, a energia cinética antes do ocorrido, ela é maior do que essa energia cinética que ocorre depois, né? Energia cinética final. Nós temos diversos exemplos, né, de colisão inelástica no nosso dia a dia, como por exemplo os pêndulos balísticos, né? E o que é o mais normal, infelizmente, acidente de carro, né? Que está no nosso dia a dia, é fácil de ver, né? Carros colidem, né? Passam até a mesma velocidade final ali. A gente vê que é uma colisão inelástica. Né? Tem tal comportamento qual descreve um exemplo de colisão inelástica. Bem, vale salientar que aqui, nesse tipo de colisão, falando sobre a questão da energia cinética, ocorre o fato dessa perda máxima, né, de energia cinética, que não necessariamente é toda a energia cinética, né? Que há sim os exemplos de energias cinéticas perdidas totalmente, que seria, por exemplo, se duas partículas se colidirem e suas respectivas velocidades finais são iguais e forem iguais a zero, né? E aí nós temos um exemplo de colisão inelástica. Aqui trouxemos uma ilustração, né, que seria um corpo em movimento, colide com um corpo em repouso. Esses corpos ficam juntos aqui e aí eles tendem a vir nessa direção, né? Bem, indo agora para o exercício, né? Parte do exercício. Elaboramos aqui o exercício com o segundo enunciado. Considera um corpo A em repouso e que um outro corpo B em movimento colide com o corpo A. Posteriormente, o choque, ambos foram lançados junto para a frente. Colisão inelástica, né? Com uma velocidade de 2 metros por segundo. Considerando que a massa do corpo B é igual a 3 kg e 3 vezes maior que a massa do corpo A, é possível concluir que no momento da colisão o corpo B vinha com uma velocidade igual a quantos metros por segundo. Ele quer saber essa velocidade inicial desse corpo, né? Desse corpo B antes da colisão. Tendo em vista que a velocidade final do corpo B vai ser igual à velocidade final do corpo A. Bem, nós ilustramos aqui, né? Esse corpo tem movimento, né? Ele quer a velocidade inicial desse corpo, né? A gente chamou de corpo B. Nota que esse corpo A está em repouso. Esse corpo A aqui, esse corpo B vai se colidir com esse corpo A. E depois da colisão eles vão aqui ficar juntos, né? A velocidade final deles serão iguais, né? Que ele deu aqui no enunciado, 2 metros por segundo. Aqui no meano,
que nós vamos trabalhar, né? MCA nós vamos trabalhar como se fosse a massa do corpo A, MCB massa do corpo B, VCA velocidade do corpo A, VCB velocidade do corpo B. Bem, e aqui a gente chega na parte de, eu já tinha falado anteriormente, quantidade de movimento, né? O que é que acontece? A gente já disse que elas se conservam, né? Qualquer colisão, essa quantidade de movimento vai se conservar. E aí, como eu falei, né? Aqui eu já passo a ter um sistema, né? Como eu tenho duas partículas, eu tenho duas massas envolvidas, duas velocidades iniciais também envolvidas, né? Como que eu chamei de QI, quantidade de movimento inicial é igual a quantidade de movimento final, eu tenho a mesma ideia aqui, né? Duas massas, porém as velocidades de VCA e VCB são iguais, que eu acabei chamando aqui de VF, mesma velocidade final do sistema. Então, matematicamente falando, a gente deixou mais simplificado, mas aqui nada mais é do que MCA vezes VCA mais MCB vezes VCB. A gente simplificou, como já que essas duas velocidades são iguais, a gente chamou elas, deixou aqui em evidência, chamamos de VF, velocidade final, e multiplicando por essa soma. Bem, note que, vindo aqui já para o raciocínio de resolução da questão, que a velocidade inicial do corpo A ela é igual a zero, já que este se encontrava em repouso, né? E ele diz lá em cima, no enunciado, que a massa do corpo B ela é igual a 3 kg. E ainda ele diz que ela é 3 vezes maior do que a massa do corpo A. Portanto, MCB é igual a 3 kg, logo MCA só pode ser igual a 1 kg. Dada a parte de igualdade de quantidade de movimentos, nós sabemos que essa parte da expressão aqui desse lado da igualdade ela é zero, né? Já que VC é igual a zero, então nós ficamos só com essa parte que diz respeito ao corpo B. Igualamos, né? Dado aqui o conceito de quantidade de movimento inicial igual a quantidade de movimento final. Matematicamente isolamos aqui, porque o que ele quer é esse VCB, como eu já disse, essa velocidade antes da colisão, a velocidade inicial do corpo B. E vimos aqui explicitamente que eu acho essa velocidade do corpo B, sabendo que MCA mais MCB vezes a velocidade final do sistema, dividido pela massa do corpo B, vai me dar essa velocidade aqui que ele está pedindo na questão. Bem, substituindo aqui os valores, eu sei que MCA é igual a 1, MCB é igual a 3, multiplico por 2, divido por 3, e o resultado que nós temos aqui é 2,66 metros por segundo, ou seja, esse corpo CB ele tinha essa velocidade aí, inicial. Então, creio que o objetivo da questão foi alcançado e no mais é isso e obrigado.